Dando um oi para todo mundo, meu nome é Elisângela, eu vou fazer o módulo de hoje da parte dos tópicos de história. Estou aqui com o Denis e com o Thomas, ele vai fazer uma participação especial de áudio várias vezes, né? Inevitável, né? Mas eu fico feliz com a presença de vocês. E para aqueles que não podem participar, a gente vai estar disponibilizando o vídeo mais tarde. Depois da apresentação, a gente vai para o fórum e vai conversar sobre os temas que mais interessaram vocês, sobre as dúvidas que vocês tiverem, né? E vamos ver então, a gente tem bastante trabalho pela frente, tem bastante anotação aqui se for necessário, né? Começamos oficialmente então? Isso? Muito bem. Bom, eu vou começar então falando sobre as diferenças entre Alemanha, Germânia e Deutschland. Né? Lá na antiguidade já a gente tem os povos germânicos que vão migrando de uma região para outra dentro da atual Europa Central, né? E esses povos germânicos têm diferentes nomes, eles vão se constituindo de formas diferentes ao longo dos séculos. Nós temos, para quem estudou um pouco de história antiga, né, a gente tem a invasão de Roma vindo pro norte, né, da Europa. Roma lá, com os latinos, na verdade, né? Os latinos vêm para cá, invadem a Europa Central e o poder está em Roma. Uma das pessoas centrais para a Alemanha, né, entre aspas, eu tenho que dar uma diretriz geográfica e a forma mais fácil de fazer isso é falar os nomes dos países na atualidade, né? Então, Júlio César, que é muito importante na Itália dessa época, ele vem para cá e acaba cometendo assim um genocídio entre os povos germânicos. E ele vai levar também para lá conhecimento sobre esses povos para escrever um livro, o De Bello Gallico. E Tácito, que é um outro romano muito importante na antiguidade, ele vai escrever um outro livro, Germânia, né, falando sobre os costumes desses povos, sobre a vida, e eles vão ser os primeiros que vão mencionar efetivamente esses nomes, né? Germânia, e também tem os Alamanen, que é um grupo desses povos germânicos, e é daí que vai surgir o nome Alemanha, latinizado, né? Alamanen, latinizado Alemanha, e são esses os nomes, esse o nome que a gente usa atualmente, sendo que os países de língua latina usam esse nome, enquanto que os germânicos usam Deutschland. E Deutschland vem de Deutsch e Land, né? Que é a junção de duas palavras. Land é terra e Deutsch começa como uma língua, passa a ser um povo e depois passa a significar uma região. Então daí que vem essas três denominações diferentes. Aí a gente tem toda uma história, tem a Idade Média, que começa lá por volta de 500 depois de Cristo, passa até em torno de 1453, 1494, aí há brigas, né, até onde que vai até onde que vão os 1000 anos de Idade Média. Depois nós passamos para a Idade Moderna, e aí nós passamos para a Reforma, né? Então nós temos todas as mudanças que advêm da Reforma. A gente não pode entrar muito nesse quesito agora, a gente pode falar depois no fórum sobre isso, né? Porque a Reforma ela ainda está bem distante da parte que vai ficar interessante para vocês, para falar sobre as danças também, o patrimônio cultural e tal, né? De toda forma, nós temos nessa época a invenção das letras móveis, é isso que chama? Não, como tipos móveis. Tipos móveis, né? Gutenberg acaba criando uma forma de poder copiar livros, sendo que os copistas poderiam ter ficado com medo, né, de perder o emprego, porque ele inventa algo, revoluciona a época, e com isso tem o advento da propaganda, que ainda é usado por Martin Luther pela Reforma e pela Igreja na Contra-Reforma também, onde eles ficam se digladiando, né, em papéis, em falas contundentes, né?
Então essa é uma história bastante importante. Aí a gente passa para Guerra dos 30 Anos, que também tem a ver com o protestantismo, o luteranismo, né? Essa guerra também vai passar retumbantemente pela Alemanha. Munique acaba sendo... Opa! Estamos aí, né? Tá. Problema técnico com Thomas, né? Onde é que eu estava? Munique. Munique acaba sendo salva, né? Os problemas, né, da Guerra dos 30 Anos, eles acabam Eu tô sem criando áudio. várias Elizabeth, acho que batalhas vocês estão no locais, mudo. mas Eu tô sem áudio. A Eu tô... Elisângela fechou o áudio. Estou sem áudio. A Elizabeth está aparecendo como um microfone mudo. Eu acho que dá para colocar ali no fórum. Tem como colocar no fórum ali perguntas para ela ver, porque ela não está nos ouvindo. Ui, a gente já viu, tá tentando resolver. Já estão me ouvindo, nos ouvindo? Foi o Thomas aqui pegou e... Não o Thomas aí, o Thomas aqui clicou no botãozinho. Né? Quem quiser mandar perguntas, mandem para o Facebook. Eu vou abrir no Facebook um campo e eu vou passando para a Liz as perguntas, pode ser? Aí fica fácil e ninguém também... desculpa, vou fugir. Vai fugir, Bom, eu estava falando da parte de Munique, né? Tem várias batalhas que acontecem em toda a Europa Central. Os reis, os príncipes brigam entre si, mas a gente está aqui em Munique, então eu acho interessante fazer um comentário sobre Munique. A cidade não é invadida. E é por isso, porque a cidade não é invadida, que lá na Praça Central de Munique, no Marienplatz, tem uma Mariensäule, em agradecimento ao fato de Munique não ter sido atacada na Guerra dos 30 Anos. Né? Então, esses são os fatos importantes que a gente acaba achando interessante quando a gente vai fazer até uma viagem de turismo, né? Bom, a partir da Guerra dos 30 Anos, a gente já passa mais para frente para falar sobre um tema que para nós passa a ser importante, que é a partir de quando as pessoas se sentem alemãs. Né? Durante muito tempo, o que hoje a gente chama de Alemanha não é uma nação, não é um território fechado, continua aberto por centenas e centenas, né, de anos, e essa unidade ela vai vindo com muito esforço, com muita briga, muitas relações complicadas de poder, né? Eu acho que um dos pontos importantes nisso é a Revolução Francesa, porque Napoleão acaba invadindo a Europa Central, ele vai passando por vários caminhos. Tem uma das batalhas que acontecem em Leipzig, que se tornam muito importantes para a Alemanha. Ele invade a Alemanha porque a Prússia e a Áustria, na época são esses os nomes, né, dos principais territórios, a Prússia e a Áustria, eles não veem com bons olhos o que está acontecendo na França. Então, eles acabam meio que bloqueando um pouco o caminho. Napoleão é um bom estadista militar, ele passa por cima de todo mundo, ele conquista toda a região e ele chega com novas ideias sociais, ele chega com um novo ideal, né? A Alemanha, digamos assim, não aceita muito bem, acaba sendo subjugada. A própria Baviera, que até então não era um reinado, passa a ser um reinado logo depois alguns anos depois de 1800, porque ele consegue, um reinado é chamado Ein Reich von Gottes Gnaden, que seria um reinado vindo de Deus. E aí as pessoas brincam hoje em dia que a Baviera é Ein Reich von Napoleons Gnaden, que teria sido inventado por Napoleão, né? E a Revolução, ela deixa atrás de si diversos pontos importantes, e um deles acaba sendo... Opa! Segue adiante, né? Deixa ele chorar. E um dos pontos mais importantes é que o
o imperador que está na região da Áustria, ele se vê forçado a abdicar do trono e ele põe fim ao império, né? Ele põe fim ao governo como se conhece naquela época. A necessidade e esse é um ponto muito importante quando que os alemães se tornam alemães. A necessidade que todos os territórios de língua alemã veem naquele momento de expulsar o Napoleão faz com que as pessoas se sintam numa unidade, faz com que as pessoas queiram se libertar de quem vem de fora e faz com que eles comecem a lutar de forma comum para expulsar esse invasor. Tá? Então, Napoleão invadir e eles terem as pessoas de diversos territórios, sejam as pessoas mais pobres até os príncipes, quererem subjugar e fazer com que o Napoleão vá embora, faz com que crie uma unidade e as pessoas tenham uma sensação de pertencimento. Né? Depois disso, mais um ponto que é importante são as várias reformas que são feitas quando Napoleão vai embora. Então, para isso é constituído o Congresso de Viena em 1814 e 1815. Depois que Napoleão, ele não vai embora, né? Ele é... como é que se chama? Ele é isolado. Deportado. Ele é isolado, né? Ele perde a guerra. E aí, mas as reformas que foram instituídas são ideias para os vários territórios alemães pensarem em novas formas de vivência, em novas formas de sociedade também, né? Então existem reformas que ficam e que são reformuladas e que são instituídas de maneira nova, né? São liberdade profissional, por exemplo, porque até então você tinha que seguir mais ou menos o que estava dentro da família, então a partir daí você pode escolher a sua própria profissão. A abolição da vassalagem, que é você ter um território do qual você cuida e você tem que se reportar ao seu responsável, né? É como se você tivesse hoje em dia uma casa que não fosse sua casa e aí, por exemplo, o pai da família morre, o que acontece? Se a pessoa lá de cima acha que o filho não é bom o suficiente, a família é expulsa e ninguém não está nem aí, né? Então é esse tipo de coisa que acaba sendo abolida. Igualdade perante a lei, né? Independentemente do que a pessoa faça, tecnicamente começa a existir uma igualdade perante a lei, o que é extremamente importante, considerando que nessa época, vindo já da Idade Média, as pessoas tinham diferentes tipos de obrigatoriedade diante da lei. Né? Então, uma pessoa pobre, ela ia ser muito mais condenada por algum ato ruim do que um príncipe, por exemplo, porque obviamente ele tinha dinheiro também para calar a boca das pessoas. Estou falando aqui, se algum duque agora me escutasse, ia estar se revirando no túmulo, né? Mas tudo bem. Também se constitui a Liga Alemã, ou Confederação Alemã, que substitui o império que não tinha mais um imperador e une os diversos estados, os estados com maior poder, outros estados com menor poder. São 39 territórios que se unem, sendo que a Prússia e a Áustria, que são os de tamanho maior, acabam tendo maior voto para decidir certas coisas. Não é como hoje em dia, onde o voto de todo mundo é igual, né? Pelo menos no Brasil, o voto de todo mundo é igual. Não, aqui os territórios com maior poderio bélico, pode-se dizer, que na época eram a Áustria e a Prússia, eles basicamente mandam na Liga Alemã. Depois nós temos nesse período também a primeira ferrovia na Alemanha, em 1835. Ela passa a ser importante porque as pessoas passam a conseguir se locomover de forma mais fácil.
E aí vem toda a questão da industrialização, vem a questão das pessoas estarem, como é que é o termo? As pessoas, há um crescimento demográfico, né? Nascem muito mais pessoas do que morrem, porque as pessoas acabam ficando mais velhas do que nos anos anteriores, né? Lá na Idade Média ainda a estimativa de idade era que uma pessoa morria em torno dos 32 anos, obviamente alguns muito jovens, outros muito mais velhos, né? Mas as pessoas passam a ficar mais velhas, passa a haver a industrialização na Alemanha, ela tem muito a ver com construção de máquinas pesadas, por exemplo, e para isso era necessário haver as ferrovias até para poder exportar esse material também, né? E o que mais que nós temos nas próximas décadas? A Liga reprime todas as tentativas de unificação, porque os diversos territórios tentam, de alguma forma, se linkar, mas não é do interesse da maioria. Então, a Áustria e a Prússia se põem contra essa união e ela não acontece. Aí a gente já entra num outro assunto, que é a Revolução de 1848. Ela acho que no Brasil não é discutida, mas ela começa na França, em fevereiro, depois passa para a região dos territórios de língua alemã, e ela acaba causando um furor não visto até então, né? São insurreições populares, né? A população crescendo cada vez mais, também em relação ao número de soldados, né, dos estados da Prússia e da Áustria, e é criada uma Assembleia Nacional em Frankfurt. Para quem já esteve em Frankfurt, foi para Paulskirche, é o ponto unânime assim de tudo que está relacionado à Revolução de 1848, porque é ali que se encontram as pessoas para tentar fazer, para quem é revolucionário, para quem está lutando contra o sistema atual, né? Eles tentam uma constituição democrática, um governo com parlamento, e eles tentam pensar no que é melhor, uma Alemanha com a Áustria ou uma Alemanha sem a Áustria, né? Isso era um ponto de bastante interesse naquela época. Eles conseguem conquistar vários pontos interessantes para eles, mas criam facções diferentes. Uns são os mais radicais, outros menos radicais. O Robert Blum é um nome importante nessa época. Ele é um dos menos radicais, é aquele que tenta conseguir tudo o que ele pode, mas sem, digamos assim, sem sangue, né? Sem grandes brigas, sem tiros, nem nada do tipo. E ele acaba morto, né? A revolução dá errado, ele acaba tentando ir para ele vai para Viena, ele acaba sendo preso e a revolução cai por terra. Tudo que eles conquistaram ao longo dos meses acaba sendo desfeito, e eles voltam a como o poder era antes dessa revolução de 1848. Então, em 1850, a Liga Alemã é restabelecida com todo o seu poder. Então, resumindo a isso, é nesse período ali do século XIX que se institui o sentimento de união, para que as pessoas comecem a pensar: nós somos um povo, nós pertencemos a uma unidade, e é dali também que vem a bandeira com essas cores aí atrás, né? É dessa época que vem a bandeira nas 3 cores que a gente conhece hoje em dia para a Alemanha. Muito bem, deixa eu ver aqui. Aí nós temos o próximo ponto. Algum adendo? Por enquanto não? Ele ainda não me deu o cartão amarelo, né? Então eu estou contendo o meu tempo aqui certinho. Então, o próximo ponto é Áustria e Alemanha. São a mesma coisa? Definitivamente não. A gente pode ver hoje em dia que tem músicas muito diferentes, tem danças diferentes, tem trajes muito diferentes. Eles têm muitas disparidades.
tem uma história política diferente que se divide totalmente a partir de um determinado ponto. Então, assim, se dizer que um alemão é austríaco, basicamente eu diria que é quase como chamar um brasileiro de argentino, né? Deve ser mais ou menos a mesma comparação, assim. Na Idade Média, a Áustria se forma em torno dos os Habsburgos, né? Acho que a gente chama em português, e o resto do território de língua alemã tem muitos territórios pequenos. Uns são extremamente fortes, outros são mais fracos. Uns estão ligados à igreja, outros estão ligados diretamente ao poder da Áustria, de alguma forma dependente deles. Existem diversos sentimentos intrincados, histórias intrincadas. A própria dinastia de Habsburgo é conhecida por ter feito uma política de casamentos, né? Porque eles fazem com que os descendentes deles casem com pessoas de várias dinastias da Europa e também além Europa, para segurar o máximo de poder possível dentro da própria família, né? E, enquanto isso, a Prússia, que foi se formando ao longo dos tempos lá pela região de Berlim. Berlim é o ponto central de onde se forma a Prússia ao longo dos séculos. Eles acabam tendo um embate. Em 1866 acontece o Deutscher Krieg, que é realmente a guerra entre a Áustria e a Prússia. Né? Por que ela ocorre? Ela ocorre principalmente por motivos políticos, por motivos de territórios. São brigas que vêm de outros tempos para conseguir mais poder e mais território para a sua região. Então, um fere ali, o outro fere ali o que foi estabelecido de ordem e acaba dando um embate. Os contraentes grandes eram esses territórios Áustria e Prússia, mas havia pequenos territórios que acabam se anexando, digamos assim, em pensamento, né, não em termos de território, a um ou a outro, né? E no fim, quem vence leva melhor, né? Então os territórios que se juntam à Prússia e à Áustria acabam levando a pior quando a Áustria, no caso os da Rússia, da Prússia, acabam se dando bem, porque ficaram para o lado certo, digamos assim, enquanto que os que ficaram a favor da Áustria acabam tendo problemas depois, porque a Áustria perde. Como é que é? Esqueci o nome que eu queria dizer. Bom, perdi o fio da meada agora. Mas, de toda forma, é importante dizer que essa guerra que aconteceu entre os dois países, entre os dois territórios, ela acaba definindo um caminho diferente para cada um deles, só que ela durou só semanas. Ela foi uma guerra muito rápida. Né? Claro que morreram muitas pessoas, claro que foi lamentável para os dois lados, porque eles perderam, se empenharam muito, né? Mas ela durou poucas semanas e a Áustria perde, a Prússia ganha, a Liga Alemã ela acaba se tornando obsoleta e acontece o que no Brasil se chama de Liga Setentrional Alemã, que é o Norddeutscher Bund, que é os territórios do norte que vão se juntar para começar uma união e deixam a Áustria de fora. A Áustria não faz parte dessa união e vai seguir um caminho diferente. Então, não, a Alemanha e a Áustria não são a mesma coisa, não são a mesma coisa politicamente, embora sim eles falem alemão, né? Os dois falam alemão. Alemão com sotaque, alemão diferente, com formas de escrita quase iguais, mas existem algumas pequenas diferenças, né? Só que politicamente eles são diferentes. Depois nós temos uma guerra com a França. Né? É uma pequena guerra que acontece com a França por um conflito diplomático.
E a Prússia, ela acaba conseguindo, através de Bismarck, principalmente. Bismarck é o chanceler da Prússia. Ele foi eleito e ele rege, ele governa junto com o Wilhelm. E ele consegue fazer com que dentro de Paris, não, Versalhes, é no Palácio de Versalhes que vai ser comemorada a reunificação alemã, a unificação alemã em 1871. Então nós temos aí em 1871, dentro de uma outra situação, num conflito que não tinha ligação direta com a Alemanha em si, a oportunidade que o Bismarck cria de unificar a Alemanha e transformar o imperador Wilhelm, né, no ponto central da história da Alemanha, né? Então não se fala mais em Prússia, se fala numa Alemanha unificada pela primeira vez, um sentimento de unidade, de união, mesmo que na cabeça das pessoas isso não faça muito diferença no dia a dia, porque isso é uma coisa que os livros de história da época esquecem de contar, né? Os príncipes, os duques, os imperadores, eles fazem a história, eles decidem o que vai acontecer, mas a população está tão longe disso, a população ela não é englobada, claro, ela não se pergunta a ela o que ela quer, né? Ela só tem que viver com as consequências do que está acontecendo. E é isso que acontece ao longo de todos os anos, até que as pessoas consigam fazer com que a pessoa comum possa votar, né? E por muito tempo a pessoa comum não vota, e por muito tempo, quando as pessoas comuns começam a poder votar e decidir o que elas querem, são os homens que votam. São os homens que ganham seu dinheiro, que têm a sua profissão, que podem votar. As mulheres passam muito tempo sem votar. Eu acho que elas votam pela primeira vez em 1919 somente, né? Ou seja, lá no final ou depois da Primeira Guerra Mundial. Mas a unidade que a gente tem em 1871, isso é importante dizer, não é uma unidade que veio do povo. Ela não foi de baixo para cima, ela foi de cima para baixo. Ela foi uma unidade criada pelos príncipes, pelos duques e principalmente pelo engenhoso chanceler, que não dá para chamar de outra forma. Ele foi extremamente inteligente. O Bismarck teve uma política externa incrível. Ele conseguiu fazer coisas que outras pessoas não conseguiriam fazer. Ele conseguiu articular o governo. Ele era a eminência parda, digamos assim, do império, né? Depois que da Alemanha, depois que ela foi unificada. Ele só não é tão feliz na parte interna, né? Porque ele não consegue lidar com esses caminhos novos que estão se abrindo, com cada vez mais pessoas, né? Então existem pessoas miseráveis nessa época também, porque os trabalhadores, né? A demografia, como é que eu chamei antes, Denis? Quando muitas pessoas nascem, a eclosão... Gente... Vocês vão me desculpar, mas aí crescimento demográfico. Vocês vão me desculpar, mas aí é o problema de já estar há 15 anos na Alemanha, ter estudado história na Alemanha. Muitos termos eu não conheço em português, né? Mas então, internamente, o Bismarck tem que lidar com esses problemas com as pessoas comuns, né? Aquelas pessoas que depois vão estar lá e vão ter o que a gente chama de Gestiegnes Kulturgut, né? Quando a valsa para lá a valsa que vem lá do povo, para lá no palácio, né? São as coisas que ele não consegue lidar com o povo, adquirindo uma certa importância e podendo decidir certas coisas. Mas na política externa ele foi um fenômeno. Vamos passar. Bom, Denis, como é que está o meu cartão amarelo? Estás em 30.
30, ok. Ipa, então a gente tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a República de Weimar, tudo para correr aqui em 15 minutos, né? Vamos lá. Bom, por que a Alemanha entra na Primeira Guerra Mundial? Pergunta difícil, né? Segundo o que se lê hoje em dia, a Alemanha entra na guerra porque o Franz Ferdinand e a esposa dele, o Franz Ferdinand era o príncipe, o sucessor, né? Ele era o... Príncipe do Império Austro-Húngaro. Oi? Príncipe do Império Sim, Austro-Húngaro. sim, o príncipe do Império Austro-Húngaro, ele era para ser o sucessor quando o imperador regente, né, quando o imperador morresse, era para ele assumir, e ele é morto num ataque terrorista em Sarajevo. Sarajevo que chama? Sarajevo? Ele é morto em Sarajevo junto com a esposa e acaba deflagrando a Primeira Guerra. A Áustria, o Império Austro-Húngaro, eles querem ter acesso a toda a documentação do que está acontecendo, a todas as questões que estão acontecendo lá, para saber quem foi responsável pela morte dele. A Sérvia diz não, isso fere o nosso poder de decisão do nosso Estado. Ninguém vai entrar aqui para ver o que está acontecendo. E a Áustria diz para o imperador da Alemanha unificada, escuta, eu estou tendo um problema aqui com essas pessoas, você me ajuda a resolver isso? Posso contar com você caso a gente acabe entrando numa guerra? Porque o que acontece? A gente, como eu falei antes, a gente tem toda uma questão das pessoas das diversas dinastias casando entre si, casando com outras dinastias para criar alianças. E essas alianças, elas acabam sendo importantes quando acontece um conflito de maior importância. Então, a Áustria pergunta, né, para o Império unificado: vocês ajudam caso a gente entre em guerra com a Sérvia? Porque a Sérvia, por outro lado, tem certeza que vai ter ajuda do que hoje é considerado a Rússia, né? Então, eles têm certeza que vão receber ajuda contra a Áustria em caso de guerra. Então, sim, o Wilhelm diz: eu ajudo vocês, eu vou entrar na guerra, e a partir desse momento não há mais volta, porque um estadista, ele não pode voltar atrás no que ele diz, porque senão ele perde. Em alemão tem uma expressão chamada ele perde o rosto, quer dizer que ele perde o que... Fica sem cara. Ele fica sem cara, né? Então, isso é inadmissível nessa época, um governo voltar atrás em algo que ele disse. Então, uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai escalando até a outra, eles acabam entrando em briga e eclode a guerra, né? A guerra inicia em 28 de julho de 1914 e vai até 1918. Então, um conflito local em dias se torna um conflito continental e não há mais volta. Milhares de pessoas são mortas, né? Agora nós temos, em comparação a anos anteriores, armas muito mais potentes, muito mais rápidas, pessoas podem atirar com muito mais precisão, e tudo isso acaba causando uma mudança demográfica muito grande em toda a Europa, né? Obviamente, os que são mais atingidos em todas as guerras, em todas as situações, em todos os séculos, são os homens, porque os homens vão para o fronte de guerra. Mas, obviamente, também existe toda a questão do que, infelizmente, ocorre de novo e de novo. As mulheres que ficam em casa, cuidando dos filhos, elas acabam, quando uma área é invadida por um território inimigo, obviamente, acontecem os... Como é que chama? Estupros. Acontecem os estupros, né? E para isso não há desculpa, nem para um lado, nem para o outro. E todos os lados faziam isso, infelizmente, né? Então, temos que pensar em todas essas situações, em todas essas guerras que acontecem ao longo das décadas e dos séculos por diferentes motivos, com diferentes dinastias, em diferentes territórios, onde todos eles acabam de uma forma ou de outra invadidos, para pensar em tudo que
em tudo que vai se construindo ao longo desses séculos na Alemanha e para entender o caminho que a Alemanha teve até os dias de hoje, né? Então, assim, o imperador e os príncipes abandonam os seus tronos, eles, né, com o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, eles abandonam o trono, eles vão embora, ou eles são expulsos, também pode acontecer, né? Mas a Primeira Guerra Mundial é considerado a catástrofe do século XX, porque ele que vai dar a base ao fascismo e ao nazismo, que vem na Itália e na Alemanha décadas depois, né? As perspectivas da sociedade mudaram com a Primeira Guerra Mundial. As pessoas viram que a forma de se fazer uma guerra se tornou diferente. Não é um lugar distante onde essa guerra ocorre, ela rapidamente se alastra e engloba todo um continente. E para isso não há mais volta, não tem como voltar atrás. Uma guerra iniciada é uma guerra que tem que ser finalizada, ela começa local, ela acaba sendo realmente continental, quando não pior, né? Aí nós temos uma rápida fase depois da Primeira Guerra Mundial, onde existe a chamada República de Weimar, que é um governo republicano que fica ali entre 1919 até 1932, tentando fazer desse império uma república. Eles têm várias ideias felizes, eles têm algumas tentativas de conseguir um caminho para que a coisa funcione, mas as pessoas, cada um tem uma ideia diferente. De toda forma, eles fazem uma eleição, né? A eleição de 1919, que foi a que eu comentei antes, onde as mulheres votaram pela primeira vez, que define quem vai ser o presidente dessa República de Weimar, né? Que vai ficar no poder por alguns poucos anos. A Constituição que eles criaram para a República de Weimar, ela acentuou a unidade alemã. Os estados separados não tinham soberania, porque a gente tem que pensar essa época como sendo uma época de mudanças, de muitas situações intrincadas, de pessoas tentando achar um caminho para que a coisa não fique ainda mais difícil, porque é muito fácil a gente dizer, a guerra acabou, que bom, que ótimo, feliz, acabou a guerra. Tá, mas e o que acontece com todos os territórios destruídos? Famílias destruídas, os pais não voltam para casa, as mulheres tendo que cuidar sozinhas dos filhos e da família, tendo que trabalhar e tendo que reconstruir um país. Ainda que a Primeira Guerra Mundial não teve a desgraça da Segunda Guerra Mundial, né? Que essa parte foi bem pior. Mas é nessa questão intrincada, onde há muita pobreza, há muita gente magoada, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, que Hitler pega força, ele tenta um primeiro punch aqui em Munique, em 1923, ele é preso, ele escreve dentro da prisão o livro Mein Kampf, que é a minha luta, e dentro do livro, eu li partes do livro, você já vê que ele tinha um sentimento absolutamente antissemita. E as pessoas sempre dizem, aquele alemão. Sorry, ele era austríaco, ele não era alemão. Mas ainda assim, o que ele fez é inimaginável. Então ele consegue chegar ao poder, ele consegue ser eleito o segundo mais importante. Depois um acaba sendo demitido, o outro vai para lá, o outro morre. Ele acaba assumindo o poder, né, em 1933, e aí, a partir daí, basicamente não há mais retorno, né, porque Hitler era